vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre modos verbais. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias. Nós já temos muitas aulas sobre verbo, né? A classe gramatical verbo ela foi dividida em várias aulas, porque realmente é uma das classes gramaticais mais extensas. É uma das classes gramaticais que nós temos mais flexões, temos flexões de tempo, de número, de modo, de pessoa, flexão de voz. Então, nós dividimos a classe gramatical verbo em várias aulas. Na de hoje nós veremos um pouco sobre os modos verbais, a classificação dos modos, a classificação dos verbos, na verdade, e alguns exercícios para a gente ir tirando as dúvidas que forem surgindo. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre modos verbais. Os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, indicam as maneiras como os verbos se expressam. Então, vocês já sabem que nós possuímos 3 modos verbais. Quais são os 3 modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo exprime fatos, certeza, aquilo que a gente tem mais certeza. Por exemplo, discursa muito bem, ele discursa muito bem, é uma certeza. Já no subjuntivo, exprime um desejo, uma dúvida, uma possibilidade, uma probabilidade, Então, tem ainda algo que possa ou não acontecer. No imperativo, exprime ordens e pedidos, Por exemplo, em dúvida, no subjuntivo eu digo, talvez ele discurse bem essa noite, talvez eu discurse bem. Então, ficou aí uma dúvida. Já no imperativo, é uma ordem, um pedido ou um conselho, Discurse com ele, discurse bem, discurse com segurança. Então, o tempo todo nós estamos fazendo uso dos modos no nosso dia a dia, na nossa linguagem. Seja para dar ordens, seja para comunicar uma notícia, para comunicar um fato ou para tirar uma dúvida. O tempo todo os modos verbais, eles fazem parte do nosso dia a dia, E a gente vai inserindo ele na nossa rotina de forma muito natural. É engraçado até que quando as crianças estão aprendendo a falar, elas ainda fazem um pouco a confusão desses modos verbais, E aos poucos, de forma muito natural, a gente já consegue se comunicar melhor. Se eu quero dizer algo que está no presente, no passado ou no futuro, dando uma ideia de certeza, uma dúvida ou mesmo uma ordem ou pedido. Então, vamos ver aqui os tempos do modo indicativo, O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como também expressa tanto os fatos presentes como passados ou futuros. Caminho todas as manhãs, Algo habitual, acontece todas as manhãs, então, habitual, Caminho, estudo, almoço, durmo, são coisas habituais. Caminhei ontem à noite, caminhei, já aconteceu, já foi concluído, uma ação passada. E caminharei sábado à noite, Então, ainda acontecerá. Vocês sabem que nós temos os tempos verbais que eles vão ser divididos, Nós temos o presente, nós temos 3 tipos de pretérito, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que é perfeito, e 2 tipos de futuro, futuro do presente e o futuro do pretérito. Isso dentro do modo indicativo, certo? E no subjuntivo? O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e no futuro. Exemplo, espero que chova durante a noite, Um desejo presente, Espero que chova. Eles fazem sempre uso dessa partícula, no presente. É provável que eu estude, que eu viaje, que eu durma. Então, dá aí a ideia dessa dúvida, dessa possibilidade, fazendo sempre o auxílio aí com essa partícula. No caso do presente, a partícula que. Se chovesse, as plantas estariam regadas. Então, uma hipótese passada. Percebam que ele usa a partícula se eu estudasse, se eu cantasse, se eu dançasse. Então, tem o uso aí também de uma partícula para auxiliar essa formação. E no futuro, quando chover, o caso estará resolvido. Quando ele chegar, quando nós chegarmos, quando eu estudar, quando nós estudarmos, então dá
uma ideia futura, fazendo uso também da partícula quando. O modo imperativo. O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos, de forma afirmativa e também de forma negativa, né? Por exemplo, ajude a senhora a atravessar a rua. É um pedido, um conselho, dado de forma afirmativa. Ou então de forma negativa, não ajude aqueles malandros. Então, também uma ordem ou um pedido, só que de forma negativa. Percebam que no indicativo nós temos 6 tempos verbais. Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No subjuntivo nós temos 3, presente, pretérito e futuro. No imperativo nós vamos ter apenas imperativo afirmativo e imperativo negativo. Não está aí relacionado com o tempo, né? Ele está relacionado aí com o contexto. Ou ele é afirmativo ou ele é negativo. É uma ordem afirmativa ou uma ordem negativa. A classificação dos verbos se dá de acordo com as flexões que sofrem ao serem conjugados, podendo ser classificados em verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, né? Vamos então para a nossa primeira classificação. Os verbos regulares não apresentam mudança no radical quando conjugados. E as desinências seguem um modelo de conjugação. Veja alguns exemplos de verbos regulares no presente do indicativo. Quando a gente se depara com os verbos regulares, é muito bom, né, turma? É muito tranquilo ter que conjugar verbos regulares. Até aí eu imagino que vocês não tenham tanta dificuldade. Por quê? Porque uma vez que eu sei conjugar o verbo da primeira conjugação, da segunda ou da terceira conjugação, sendo um verbo regular, eu vou conseguir conjugar qualquer outro verbo regular. Aí, quando muda, quando passa a ser um verbo irregular, um verbo defectivo, um verbo abundante, aí é que aparecem as dúvidas. Mas se todos os verbos fossem assim, aí seria bem mais fácil. Por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Percebam que nos outros, né, ali no caso da segunda conjugação e da terceira conjugação, né, primeira conjugação os terminados em AR, da segunda conjugação os terminados em ER e os poucos que terminam em OR e os da terceira conjugação terminados em IR. Por exemplo, aqui se eu colocar o verbo estudar, eu vou continuar com a mesma terminação, né, com as mesmas desinências, só o que vai mudar é o radical, né, vou vir um outro radical. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. E vocês podem tentar fazer isso com qualquer outro verbo regular que vai dar certo. Agora, se for um verbo irregular, aí já, como o próprio nome está dizendo, é irregular. Não vai seguir esta ordem, né? Os verbos irregulares são aqueles em que há mudança no radical, na desinência ou em ambos, ao serem conjugados. Também são considerados verbos irregulares aqueles em que há modificação na grafia, a fim de manter a uniformidade da pronúncia, como é o caso do verbo vencer. Eu venço, ele vence. Aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Então, percebam que aí já teve uma alteração. Por quê? Porque é um verbo irregular. Quando ele é regular, é bem mais fácil da gente conjugar, né? Então, observem que ele diz, ó, venço e vence. Turma, por favor, vamos deixar de colocar cedilha no sé e no si. O sé e o si não levam cedilha. Por que que não leva? Porque não vai fazer diferença a cedilha. Ele já tem esse mesmo som. Se eu colocasse uma cedilha no sé, no ce, ou no ci, qual a diferença vai fazer? Nenhuma. Então, o sé e o si, eles não levam cedilha, tá certo? Se cedilha apenas sa, no só e su. Não leva cedilha no sé e no si. É um erro frequente. Eu vejo com muita frequência as pessoas colocando cedilha na sílaba sé e na sílaba si. Então, já fica essa dica aí, tá? Aqui ainda verbos irregulares. Fujo, foges, foge, fugimos, fugis e foge. Percebe que existe até aí a mudança mesmo do fonema, né? No primeiro o fonema é J, depois o fonema é G, embora sejam fonemas bem próximos. O verbo ser e o verbo ir são exemplos de verbos anômalos,
eles apresentam modificações significativas no radical e nas desinências, né? Então, toda vez que eles são assim, a gente fica na dúvida. É tanto que quando aparece o verbo ser conjugado, ela é bonita. Identifique o verbo da frase. Muitas pessoas não conseguem perceber que é um verbo. Ele está conjugado, o verbo ser. Só que aí ele já está conjugado. Então, observem como ele tem uma outra forma de escrever. Os regulares, a gente usa a mesma desinência para todos. Mas aqui não, eu não consigo, né, usar a mesma desinência ou usar o mesmo radical. Ele vai tendo essas alterações. Por isso que eles são chamados de verbos anômalos, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Né? Olha como muda completamente, né? Vou, ides, vai, e aí as pessoas vão fazendo uma confusão muito grande de vir, de vir, né? E aí porque são verbos que são considerados anômalos. Os verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não têm todas as conjugações, isto é, não podem ser conjugados em todos os tempos, modos ou pessoas. A maioria dos verbos defectivos é pertencente à terceira conjugação, como é o caso dos verbos falir e abolir. Nesses tipos de verbo, a gente não consegue conjugar em todas as pessoas gramaticais, né? Ou em todos os tempos, ou em todos os modos, como vocês vão observar aqui, ó. Eu não tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, né? Aí já vinha, ó, nós falimos, vós falis. Eu só tenho essas duas pessoas gramaticais para esse verbo, para o verbo falir. Ali a mesma coisa no verbo abolir. Eu não tenho a primeira pessoa do singular, no caso, eu. Não tenho como fazer essa conjugação do verbo abolir, né? Não dá para fazer. Então, por isso que ele é chamado de verbos defectivos. Eu não consigo fazer a conjugação em todas as pessoas gramaticais, ou em todos os modos, ou em todos os tempos. Os verbos abundantes. Os verbos abundantes apresentam mais de uma forma equivalente, tanto para equivalente para a mesma pessoa, né? Por exemplo, enxugar. A gente vai ter até uma aula específica sobre isso, trazendo sobre essa questão dos particípios também, né? Como vocês vão ver alguns particípios que a gente utiliza no nosso dia a dia, eu vou trazer para vocês se é realmente correto ou não, se é adequado ou não utilizar esses particípios. Aqui, por exemplo, enxugar, eu tenho dois tipos, né? Tenho duas formas. Eu posso usar tanto enxuto como enxugado. Limpar, eu posso usar tanto limpo como limpado. Fritar, frito, também posso utilizar fritado. Essas formas existem, tem outras que não existem, tá? Como escrever, escrito. Escrevido não existe, né? Então, aí a gente tem que saber onde ele é permitido e onde não é. Vamos ver aqui, então, alguns exercícios, né? O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, exceto, então, em todas as alternativas eu tenho o uso do gerúndio. Lembram do gerúndio, as formas nominais, né? Infinitivo, cantar, falar, dançar. Gerúndio, que ainda está em desenvolvimento, cantando, falando, dançando. E o particípio é uma ação já finalizada, né? Cantado, falado, dançado. Então, vamos ver aqui a opção em que o gerúndio está utilizado da maneira adequada, menos em um, que não foi utilizado da maneira adequada. A vida vai passando, enquanto estamos ocupados, fazendo planos. Letra B. Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. Letra C. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. Letra D, desculpa. Ando procurando soluções para os meus problemas. Teve alguma que vocês sentiram um certo estranhamento ao ler? Conseguiram identificar? A letra C, né? Nós temos um caso aí de gerundismo. A pessoa usa aqui 3 verbos. Eu vou estar entrando. Vou, estar e entrando. 3 verbos para dizer a mesma coisa. Estarei entrando, entrarei em contato, né? Poderia simplificar bem mais. Para estar resolvendo, para resolver ou resolverei. E aí, nesse caso, trata-se de um vício de linguagem que a gente chama de gerundismo.
Segunda opção. Segunda questão. Assinale a sequência que indica a forma nominal dos verbos em destaque. Fumar é prejudicial à saúde. 2. Se tu não falares agora, vou-me embora. 3. Mário tem estudado bastante para o concurso. 4. As crianças estão brincando no parquinho. E 5. A carta foi escrita há 20 anos. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber sobre as formas nominais. Eu acabei de falar para vocês quais são as formas nominais. Infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal, né? O infinitivo aí, ele é pessoal quando ele está relacionado ao sujeito, a uma pessoa do discurso, e impessoal quando ele não está relacionado a nenhuma pessoa do discurso. Chover é bom. Andar é bom, não está relacionado a nenhuma pessoa do discurso, né? O gerúndio, uma ação que ainda está em acontecimento, ainda está em desenvolvimento. Andando, cantando, falando, escrevendo. E o particípio, uma ação já finalizada. E a gente vai ter uma aula específica só para tratar dessa questão dos particípios. A gente tem os particípios regulares, os irregulares, e quando a gente tem esse duplo particípio, do que é permitido e do que não é. Então, seria o quê? Fumar seria um infinitivo impessoal. Por quê? Porque não tem nenhum sujeito aí ao qual ele está se relacionando. Se tu não falares, aí já é infinitivo pessoal, já tem a pessoa do discurso. Tem estudado é um particípio regular. Brincando, a forma nominal é o gerúndio. E foi escrita é um particípio irregular, tá certo? O particípio irregular, a gente vai ver essa diferença depois em uma outra aula. Vamos lá para a terceira questão. Acesas é particípio, adjetivo de acender. Verbo chamado abundante, porque possui dupla forma de particípio, acendido e aceso. Em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorrem outras formas, assim como é o caso de, né, outras formas que também tem esse outro particípio. A gente pode encontrar esse outro particípio também, em outras formas. Alguns aceitam o duplo particípio e outros não aceitam. Então, vamos tentar analisar aqui para a gente descobrir. Então, letra A, cozer. Letra B, olhar. Letra C, haver. Letra D, vir. E letra E, dançar. E aí, conseguiram descobrir qual é desses aí que consegue ter um outro? Na verdade, seria a letra C, haver. Vamos ver por quê. Os verbos cozer, olhar, vir e dançar não são considerados verbos abundantes, pois somente podem ser conjugados no particípio regular. Cozido, olhado, visto e dançado. Já o verbo haver é considerado abundante, porque admite as duas formas, havemos e hemos. Muito embora não estejam no particípio, forma que usualmente encontramos os verbos abundantes, mas sim no presente do indicativo. É importante a gente destacar que essa questão do hemos não é muito utilizado na língua portuguesa, a gente não usa muito no nosso dia a dia. Mas claro que durante uma linguagem mais formal ou uma redação mais elaborada, a gente pode fazer uso dessas palavras, né? Então, turma, a nossa aula sobre modos verbais é essa. Vocês podem acessar a plataforma Gonçalves Dias, vocês vão encontrar todas as outras aulas sobre verbo, né? Nós estamos falando aqui dessa parte inicial da morfologia, onde nós classificamos as classes gramaticais variáveis e as classes gramaticais invariáveis. Então, de classes gramaticais variáveis, nós já temos substantivo, nós já temos adjetivo, já temos pronome e temos também o verbo, que, como eu falei no início da aula, de todas as classes gramaticais é que possui mais flexões. Então, lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão encontrar uma aula falando apenas sobre as flexões verbais, vão encontrar uma aula falando sobre o conceito e o uso, vão encontrar também falando sobre os tempos narrativos, os tempos verbais e a influência que faz também dentro da narração. Lembrando também que é muito importante que vocês possam ver essa questão da conjugação. Tem um site que eu gosto bastante, quando eu tenho alguma dúvida sobre conjugação verbal, eu sempre entro para tirar essa dúvida, é o conjugador de verbos. Você pode colocar qualquer verbo,
né, que você tiver na dúvida, principalmente quando são verbos irregulares. Então, você procura lá o verbo, pode colocar lá no Google, conjugador de verbos, né? E aí você vai colocar o verbo, geralmente a gente coloca no infinitivo, e aí ele vai dar a conjugação em todos os modos e em todos os tempos verbais, tá certo? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.